Vamos ver aqui, ó, já tem 10 pessoas online. Bom, então, pessoal, vou voltar aqui para a minha apresentação. E aí, a minha ideia com essa apresentação é o seguinte. Ela é meio que um resumo da primeira parte que a gente estudou em sala de aula, beleza? Que é a parte de itens que a gente tem que saber antes de começar a desenvolver os outros conhecimentos da orientação a objetos. Então eu deixei assim um resumo bem mastigado do mínimo que vocês precisam saber, né? E aí eu vou passando junto com vocês, e aí quando eu finalizar essa apresentação, a gente parte lá para o NetBeans e aí eu vou seguindo daquele jeito que a gente conversou antes. Beleza? Bom, aqui eu deixei o resumo mais básico da linguagem, que é a questão do case sensitive. Essa informação ela é muito importante vocês lembrarem, que é o seguinte, a linguagem Java ela diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, toda vez que você declarar uma variável, uma classe, um método, do jeito que você escreveu, ele tem que ser utilizado dentro do seu código, tá certo? E todo programa Java ele é criado a partir, né, da criação de um projeto, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês no NetBeans, né? Então, eu abro o NetBeans, eu crio um projeto, e aí depois de criar um projeto, eu vou criando as classes que compõem esse projeto. E aí, todo projeto Java ele é composto de classes e pacotes. E a gente vai... eu vou mostrar para vocês dentro do NetBeans a organização de novo, né? Mais uma vez falando, é mais para a gente resumir um pouco do que a gente estudou na primeira parte aí das aulas. Bom, aí tem o conceito da variável, né? Que ela basicamente é a menor unidade dentro da programação. No caso, eu coloquei de um programa Java, mas isso vai servir para qualquer linguagem de programação, tá? E a variável sendo um espaço da memória onde a gente pode nomear para guardar valores, enquanto o meu programa estiver sendo executado, tá? Deixa eu tirar minha webcam aqui, que ela está cortando alguns textos. Então, durante a execução do meu programa, as variáveis elas vão armazenando informações. E aí, quando eu fecho esse programa, aquela variável ela é destruída, né? Então, ele acaba liberando aquele espaço que ela estava sendo utilizado. Na maioria das linguagens de programação, as variáveis devem ser definidas com um nome e um tipo, né? Principalmente no caso da linguagem Java, que ela é fortemente tipada, né? Agora, no caso, vocês estudaram no PHP, devem ter visto que o PHP você não precisa definir o tipo de variável, né? Aí no Java a gente já é obrigado a fazer isso. Bom, na linguagem Java a gente trabalha principalmente com esses tipos de variáveis, né? Então a gente tem os tipos inteiros, que são o byte, o int e o long. A gente tem os tipos decimais, que são os principais, o float e o double. A gente tem os tipos literais, que são o char e o string. E o tipo booleano, que ele representa verdadeiro ou falso. Existem outros tipos de variáveis, né? Mas eu vou resumir esses aí, porque são os que a gente mais utiliza no dia a dia, tá? E aí, no decorrer das aulas, a gente pode ir trabalhando com outros tipos de variáveis aí, tá certo? Bom, todos os tipos de variáveis primitivos devem ser declarados com letras minúsculas. Ou seja, os tipos int, long e double, a gente diz que são tipos primitivos. E o tipo string, ele é um dos tipos de variáveis não primitivos, que a gente pode dizer, né? Que é um tipo de variável diferenciado, porque eles possuem, digamos, poderes especiais, né, se eu posso dizer assim, né? Então a string é o tipo que a gente declara com S maiúsculo por causa disso. E aí eu vou demonstrar no nosso projeto justamente essa diferença entre os tipos primitivos e o tipo não primitivo string, no caso. Bom, aí a gente parte para o
conceito de classe. A classe ela é um modelo de características e ações para representar objetos do mundo real em um programa de computador. Aí eu posso colocar aí exemplos: torneira, pessoa, caneta. Aí a gente tem aluno, professor, diretor, qualquer coisa do mundo real a gente representa no nosso computador, né, nosso programa de computador, através das classes. Tá? E essas classes elas são compostas por características e ações. Né? Aí eu vou passar um pouquinho mais sobre esses detalhes para vocês. Mas basicamente a classe é uma forma de você representar esses objetos aí do mundo real para o seu computador. Tá? Só que basicamente a classe ela é um modelo. Né? A gente tem que pegar bem nesse conceito aqui. Que ela é um modelo, e a partir desse modelo eu consigo gerar vários objetos com aquelas mesmas características que eu defini na minha classe. Bom, então, dentro da classe a gente tem os atributos, né? Então, os atributos são as variáveis que determinam as características de um objeto, né? Digamos que a gente tenha o exemplo aí, que é uma classe torneira. Eu representei por esse desenho aqui. E essa classe torneira, ela tem os seguintes atributos. Ela tem uma cor, tem um material e tem também o tamanho. Então, essas são as características da torneira que eu quero desenvolver dentro do meu sistema. Tá certo? Temos aqui agora os métodos. Os métodos dentro de uma classe, eles indicam as ações que um objeto ele pode executar. E aí, no caso do nosso exemplo da torneira, eu posso ter um método abrir e posso ter o método fechar. Tá? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, as características, né, os atributos, eles são substantivos. Né? A gente definiu aqui como cor, material e o tamanho. E no caso do método, como ele indica uma ação, aí a gente utiliza verbos para definir os métodos. Então, por isso que eu escolhi o nome abrir e o nome fechar. Bom, aí imagina que a gente já tenha declarado a classe torneira e a gente vai criar o objeto da torneira. Então, o que é o ato de criar o objeto? Eu pego a nossa classe, crio um objeto e a partir desse objeto eu vou preenchendo as características dele. Então temos aí a variável cor com o valor cinza, eu tenho a variável material, que é ferro, e tenho o tamanho, que é 8 centímetros. Tá? Então aqui a gente observa o objeto praticamente com as características que foram definidas pelas variáveis. Né? Então ela está aqui da cor cinza, ela é de ferro, né, e tem 8 centímetros. Aqui seria a simulação do método abrir. Né? Então, se eu tenho aqui uma torneira cinza, essa torneira cinza, eu executei um método abrir, a minha torneira ela vai passar para esse estado aqui, que é o estado de aberta. Então, nesse momento, a minha torneira ela está liberando a água no ambiente aqui, né? No caso, imagina que ela está aberta, liberando água no chão. Próximo passo é fechar essa torneira. Então, ela vai fazer o movimento inverso. A torneira que estava aberta, despejando a água, ela vai ficar fechada. Ou seja, ela parou de liberar a água no meu chão. Tá certo? Então, pensem nisso daqui, né? Ilustrem essas imagens na sua mente, tá? Que aí na prática vocês vão entender melhor como que você faz para implementar essas características lá no teu sistema. Beleza? Bom, agora que a gente já entendeu a mecânica, né, do funcionamento de uma classe e dos seus métodos, né? A gente tem aí a representação UML daquela mesma classe torneira que a gente acabou de utilizar ali atrás. Então, temos aqui o nosso objeto, né, a torneira fechada,
E aqui a gente tem o nome da classe, que seria a classe torneira. Aqui dentro a gente tem os 3 atributos, que são a cor, o material e o tamanho, onde a cor é do tipo string, o material do tipo string e o tamanho do tipo inteiro. E aqui embaixo a gente tem os métodos abrir e o método fechar. Tá? Lembrando que na UML a gente tem que escolher o seguinte, a gente escolhe o nome da classe sempre com a primeira letra maiúscula de cada classe, os atributos tudo em letras minúsculas e tenho que definir os tipos de cada atributo. Tá? Além disso, temos também os métodos, né? O método abrir e o método fechar, eu coloquei void. E aí, na programação, eu vou demonstrar para vocês o que é isso, né? Que void significa vazio. Ele não retorna nenhum valor. Beleza? Então, partindo daquela classe, né? Eu tenho tipos de métodos diferenciados entre um e outro, né? Então, eu tenho um método que retorna ou não retorna valor e tenho um método que tem parâmetro e também método que não tem nenhum parâmetro. E aí, esses tipos de métodos, eles podem ser combinados entre si. Eu posso ter um método que retorna valor, que não tenha parâmetro. Eu posso ter um método que retorna valor e tenha parâmetro. E eu posso ter método que não retorna valor com e sem parâmetros. Tá? Então, basicamente, são essas 4 combinações aí que a gente faz dentro de uma classe para representar as ações, né? Os métodos dessa classe. Beleza? Então, a parte conceitual que a gente tem que saber, basicamente, é essa daí. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa classe torneira e vou implementar ela dentro do NetBeans para depois fazer o teste dessa classe. Ok? Se tiver muito rápido, se tiver uma pergunta, pode fazer aí, tá? Durante o tempo que eu tiver fazendo o meu teste aqui. Diga aí, Fernando, eu vi que você mandou uma palavrinha aí, pode perguntar. Enquanto isso, eu vou abrindo o NetBeans aqui. Ah, boa pergunta, Fernando. Os parâmetros, né? Eu vou fazer exatamente o exemplo para vocês. Eu vou fazer primeiro a classe torneira, propriamente dita, e aí, logo em seguida, eu vou incluir outros métodos dentro da classe torneira para a gente visualizar exatamente essa diferença do parâmetro dentro de um método ou um método sem nenhum parâmetro, tá? Só um minutinho que a gente chega lá. Então, vou clicar aqui, ó, botão direito, novo, classe Java. Aí aqui, ó, eu vou dar o nome a essa classe. Então, vai ser a classe torneira. E aqui a gente tem o pacote. Geralmente, ó, o próprio NetBeans ele dá uma advertência aqui para a gente, dizendo que é altamente recomendado que você não coloque a classe no pacote default, que é deixar esse pacote aí sem preencher, tá? Então, eu vou criar um pacote chamado modelo, tá? Esse pacote é onde eu vou colocar todas as classes do meu sistema. E aí eu vou finalizar. Aí eu vou apagar esses comentários daqui, que é para a gente ter mais espaço em tela. E aí eu vou aproveitar para aumentar a fonte. Deixa eu aumentar a fonte aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem. A gente vem aqui, ó, fontes e cores. Aqui o tamanho está 24. Eu vou colocar tamanho 36, tá? Pronto, eu acho que esse tamanho fica bom para vocês enxergarem daí, né? Manda um joinha aí se estiver enxergando bem o que eu estou escrevendo aqui.
Então, aqui na minha classe torneira, eu vou começar criando os atributos da minha classe. São eles: string cor, string material e int tamanho. Então, esses são os 3 atributos da minha classe torneira. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Ao invés de encapsular os campos do jeito que a gente fez em sala de aula, eu vou mostrar para vocês como criar os métodos get e set via codificação. Porque aí, junto com o método get e set, eu já explico justamente o que o Fernando perguntou, que é a questão do método com e sem parâmetro. O que seriam esses parâmetros, tá? Então, eu vou começar da seguinte forma. Eu vou colocar todos os atributos como privado. Então, eu vou botar aqui, ó, private, na frente de cada um deles. Tá ok? E aí, vamos lá. Eu vou criar os métodos get e set do atributo cor. Beleza? Então, eu vou criar aqui um método público. Esse aqui vai ser o método getCor. Então, o método get, ele é um método que ele retorna um valor, né? E ele serve para ler o conteúdo da variável cor. Então, eu tenho que olhar aqui qual é o tipo dela. Ó. Ele é o tipo string. Então, eu coloco string aqui na frente. Em seguida, eu vou dar um nome para esse método. Esse método vai ser o getCor. Então, eu vou colocar getCor. Eu abro parênteses, abro chaves e fecho em seguida. Então, isso daqui, pessoal, eu vou até colocar o comentário aqui em cima, que é um método que retorna um valor e sem parâmetro. Beleza? E aí, pessoal, pode observar aqui, ó, que o NetBeans ele já me ajuda dizendo aqui, ó, que eu tenho que adicionar uma instrução de retorno. Porque o método, quando eu coloco essa string aqui, eu digo o seguinte, ó, o método getCor, ele vai retornar um valor para mim. Então, eu tenho que colocar, ó, return cor. Ou seja, ele vai devolver lá para a nossa classe de teste o valor que está gravado na variável cor da minha torneira. Beleza? Bom, método get criado, agora a gente vai criar o método set. Vou deixar aqui o espaço do comentário e eu vou colocar ali como público também. Aí eu penso o seguinte, o método set é um método que a gente usa para preencher o valor de uma variável. Ou seja, ele vai servir para eu dizer qual é a cor dessa torneira. Então, eu não preciso retornar um valor. No caso desse, eu preciso receber um valor para guardar dentro da variável cor. Então, como ele não retorna um valor, ele vai ser do tipo void. Aí eu coloco o nome para ele, vai ser setCor. Eu abro parênteses. Aí eu já boto, abre e fecha chaves. Ó. Eu só abro a chave, aperto Enter. Aí ele já fecha aqui para mim na linha de baixo automaticamente. É bom a gente ficar de olho nessa chave para saber se o código está ficando certo, né? Então pode ver que o próprio NetBeans ele já completou para mim e ele não deu o erro que tinha dado aqui, ó, na cor. Porque como esse método set ele é do tipo void, significa que ele não tem retorno, né? Na verdade, ele vai receber uma cor lá na classe de teste e vai pegar essa cor e guardar dentro do meu objeto da torneira. Então, como que eu faço para receber esse valor? Aí, eu recebo o valor da cor através do parâmetro, tá? Então, o parâmetro, ele também pode ser chamado de argumento, tá? Ele tem essas duas nomenclaturas, vai depender de onde você estiver pesquisando essa informação, tá? Então, eu venho aqui, ó, dentro do parênteses, eu vou criar uma string cor, e essa cor que está dentro do parênteses, ela vai ser o meu parâmetro. É o parâmetro do método setCor. Então, eu vou, antes de fazer o código, né,
eu vou colocar aqui o comentário, ó. Método que não retorna valor e com parâmetro. Beleza? Então, agora, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho a variável cor aqui dentro do parênteses, que é o meu parâmetro. E tenho outra variável cor aqui na minha classe, aqui em cima, que é o atributo da minha torneira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor que está nesse parâmetro e guardar dentro dessa variável da minha classe torneira. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que fazer isso aqui. This.cor é igual a cor. E ponto e vírgula. Ou seja, esse que tem o this.cor, ele representa a minha cor da minha classe torneira. Ele é o meu atributo. E essa cor aqui, que não tem o this, ela é o meu parâmetro. Pode ver que quando eu seleciono a cor, ele já dá um realce aqui. Se eu seleciono essa outra cor aqui, ó, ele já realça todos os lugares onde o atributo da classe está sendo executado. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão do método com e sem parâmetro? Retorna e não retorna o valor? Deixa aí seu comentário aí, seu Fernando, vê se você entendeu direitinho. Aí, enquanto isso, eu vou criar o getSet para as outras variáveis. Eu vou criar agora, ó, public string getMaterial. Aí eu abro e fecho as chaves, né? E aí eu retorno o material. Public void set material string material. Aqui dentro do parênteses eu coloco this.material igual a material. E pronto, a gente finalizou a criação do getSet do material também. Aí, pessoal, olha só que legal. Eu tenho uma coisa que eu não mostrei para vocês, porque assim, não é muito comum eu habilitar isso aqui, tá? Mas é legal vocês observarem que aqui do lado eu tenho um navegador. E nele eu consigo visualizar todos os atributos e todos os métodos da minha classe torneira. Beleza? Aqui não vai dar para vocês verem muito bem por causa do zoom, né? A fonte está bem pequena. Mas depois vocês podem fazer aí na casa de vocês, vocês vão enxergar isso daqui também. Tá? Depois eu posso até fazer uma videoaula mostrando isso daqui com um zoom um pouco mais aproximado, que aí fica bom para vocês enxergarem. Aí, eu estou criando esses métodos na mão justamente para vocês entenderem o seguinte, que o NetBeans cria para a gente todos os códigos. Mas é bom a gente ir criando para ir aprendendo o que é cada situação. O que é um método, o que é um atributo, o que é um parâmetro, o que é uma variável da minha classe, né? O que é o atributo dela, né? Propriamente dito. Então, por isso que é bom, quando a gente está aprendendo, aprender digitando. E não usando as facilidades que o NetBeans traz para a gente. Tá? Aí agora faltou o getSet da variável tamanho, né? Do atributo tamanho. Então, eu vou criar aqui, ó, public. Aí, no caso, o tamanho, ele é do tipo inteiro, tá? Então, eu vou criar aqui int get tamanho, parênteses e chaves, return tamanho, public void set tamanho, int tamanho, abre chaves e fecha logo em seguida. This.tamanho igual a tamanho. Aqui ficou maiúsculo, tem que estar minúsculo. Aí, pessoal, é o seguinte. É até bom vocês enxergarem outra coisa aqui, ó, outro detalhe. Aqui, ó, no get tamanho,
eu só tenho que retornar o tamanho, que é a minha variável da classe, né, que é o meu atributo. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu posso colocar o this sem nenhum problema, mas não é necessário, porque aqui eu não tenho um parâmetro com o mesmo nome da minha variável de classe, né, do meu atributo. Nesse caso aqui, eu tenho o atributo tamanho e tenho também o atributo tamanho da minha classe torneira. Se eu não colocar o this, ó, vou apagar aqui, e eu botar o mouse, ó, o NetBeans ele vai reclamar dizendo que está com problema no sistema. Ó. Ele diz que a designação ao próprio elemento. É como se eu estivesse tentando gravar o valor da variável dentro dela mesma. Tá certo? Então eu uso this para diferenciar o tamanho, que é a minha variável da classe, que é esse daqui de cima, dessa outra variável, que é o meu parâmetro do método setTamanho. Beleza? O Humberto está perguntando se eu vou enviar essa aula, né? Eu vou deixar ela gravada aqui no meu canal e eu vou colocar o link lá na plataforma, lá no EAD, para vocês verem depois, beleza? Não só vocês, mas também quem não pôde participar dessa transmissão hoje aqui, beleza? Então, eu finalizei aqui a minha classe torneira. E, basicamente, pessoal, é isso. Eu finalizei a definição do modelo das minhas torneiras do meu sistema. Beleza? Bom, aí para complementar o meu modelo, que está lá na minha apresentação, no meu PowerPoint, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar os métodos abrir e método fechar. Então, olha só o que eu vou fazer. Os dois métodos, eles não retornam valor e também não tem parâmetro. Então, eu vou criar eles do tipo public void abrir e eu vou criar logo embaixo o public void fechar. Beleza? Então, o que o método abrir vai fazer? Como a gente não tem como mostrar uma aguinha caindo e tal, quer dizer, até tem como, digamos assim. Só que aí é uma coisa mais avançada e tal, e não faz sentido pro intuito dessa aula, né? O que eu quero demonstrar é como que funcionam os métodos dentro de uma classe. Então, eu vou fazer o seguinte, no método abrir, eu vou colocar um system.out.print, que coloca um salt e aperto o tab, e aí eu vou colocar assim, ó, torneira, mais, aí eu vou colocar aqui o cor, mais, espaço e aberta. O que essa mensagem vai imprimir na tela? Ela vai imprimir assim, ó, torneira, aí aqui no lugar da cor vai aparecer a cor dessa torneira e a mensagem aberta. E a mesma coisa eu vou fazer no método fechar. Então, salt, né? Dá um tab, torneira, mais cor, mais fechada. Então, é só para saber que eu estou executando as ações de abrir e de fechar. E a cor eu estou colocando para vocês verem que, quando eu estiver fazendo teste, eu posso criar não só um objeto, mas eu posso criar vários objetos de uma mesma classe, e esses objetos vão estar em posições diferentes da memória. Tá? Cada objeto vai estar em um lugar, e as informações que eu altero de um objeto não vai interferir nas informações de outro objeto. Beleza? Aí agora, eu vou no meu pacote de código-fonte aqui, ó, botão direito, novo, classe Java, e eu vou chamar ela de classe de teste. O pacote, eu vou chamar pacote teste também. Aí lembrando que o nome da classe é teste com T maiúsculo e o nome do método é teste com T minúsculo. Beleza?
Mas lembrando, o nome da classe e do pacote, você pode colocar qualquer nome aí. Isso não vai interferir na execução do seu programa. Tá? Então vamos finalizar. Aí do mesmo jeito eu vou apagar os comentários para caber tudo aí na tela. Então aqui, ó, essa tela aí do NetBeans, para eu conseguir rodar esse programa, eu preciso ter o método principal. Ó, se eu clicar aqui no botão de executar, ó, ele não aparece, ó, nenhuma classe principal localizada. Por quê? Porque não tem método principal na classe teste e também não tem método principal na classe torneira que a gente acabou de criar. Então, eu vou criar o método principal. Tá? Para criar o método principal, eu vou até colocar um comentário aqui. Ó. A tecla é PSVM, e depois aperto o Tab. Tá? Então vamos lá, ó. PSVM e aperto o Tab. Aí ele vai criar para mim o método principal. Aí, vamos lá. Se eu clicar agora no Play, eu já consigo ver que ele aparece para mim, ó, a classe teste como sendo uma classe que pode ser executada. Se eu der OK, aí ele vai rodar o meu programa, ó, ele está sendo executado aqui embaixo. Então está aqui, ó, construído com sucesso. Bom, construído com sucesso porque não tem nenhum código aqui, né, no método principal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar objetos a partir da classe torneira. Tá certo? Porque a gente criou essa classe com o intuito de gerar os objetos. Então vamos lá. Ó, torneira. Eu vou chamar essa de T1 igual a new torneira. Então essa é a forma da gente instanciar o objeto. Só que ele está dando um erro. Ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, não foi possível encontrar o símbolo que é a classe torneira. Ele não está conseguindo localizar essa classe. E isso acontece porque a minha classe de teste ela faz parte do pacote teste. E a minha classe torneira ela faz parte do pacote modelo. E aí, para que o teste consiga enxergar essa classe torneira, eu preciso fazer a importação dessa classe. Então, vou apertar Enter aqui, ó. Vou colocar, ó, import modelo, que é o nome do pacote, né? Ponto. Aí o próprio NetBeans já aparece para mim todas as classes que estão dentro do pacote modelo. Nesse caso, a gente só tem uma, né? Então, vou apertar o Enter aqui. Ponto e vírgula. Então, pronto. Ó, ele parou de dar o erro aqui embaixo. Ó. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso preencher as informações do meu objeto torneira. E aí, o que é o objeto torneira? É o T1. O T1 ele é uma variável criada a partir da classe torneira que a gente chama de variável de referência, porque ele vai referenciar ao objeto da minha classe torneira. Então, eu posso colocar assim, ó, T1, ponto, e aí o NetBeans ele mostra para a gente aí todos os métodos que fazem parte da classe torneira. Então, temos aí o abrir, o fechar, o getCor, getMaterial, getTamanho, e tem o setCor, setMaterial e setTamanho. Então, olha só, os gets aqui, ó, nenhum tem informação dentro do parênteses, né? Na verdade, a informação do método aqui, ó, tá bem aqui na frente, que são os retornos, né? Aqui ele está dizendo, ó, o método getCor, ele vai retornar uma string. E o int, né, o getTamanho aqui, ele vai retornar um tipo int. Deixa eu só ver aqui o que o Fernando perguntou. O import é da linguagem Java e da IDE. Fernando, o import ele é da linguagem Java.
A IDE, o que ela faz é só facilitar na hora de executar o import, tá? Se eu pegar aqui e apagar o torneira e colocar um Ctrl espaço, o próprio NetBeans já completa para mim com o nome das classes que estão dentro daquele pacote, tá? Mas eu preciso importar para que o meu teste consiga acessar a classe. Então, a importação em si, ela é da linguagem Java, beleza? Aí agora, eu vou preencher as informações. Então, para preencher os dados do meu objeto torneira, eu utilizo o método set. Então, eu aperto a letra S e posso apertar o Ctrl espaço. E aqui ele tem os métodos set do objeto T1. Então, eu vou preencher todos eles agora. A cor vai ser cinza. O material é ferro. E o tamanho, vamos colocar 8, que são os 8 centímetros lá. Agora, eu vou colocar o seguinte, eu vou executar o método abrir. Então, vamos lá, ó, T1.abrir. Ó, o próprio NetBeans já completou aí para mim. Ó. E aí eu vou executar esse programa para vocês verem. Ó. Então, olha aqui que interessante. Ó. Torneira cinza aberta. Aí, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Enter aqui em cima e vou criar uma outra torneira. Aí tá aqui, ó, T2.set cor. Essa vai ser branca. T2.set material. O material vai ser plástico. E o tamanho, vamos colocar que seja 10 centímetros. Aí, por último, eu quero abrir também a torneira T2. Opa, abrir T2. Tá? Então, esse daí é o código da minha classe de teste. Beleza? Então, eu estou criando os objetos T1, o objeto T2 e eu estou preenchendo todas as informações dos dois objetos. Beleza? Então agora eu vou clicar no botão executar aqui em cima e temos aqui, ó, a torneira cinza foi aberta e a torneira branca também foi aberta. Beleza? Então é isso, ó. Temos dois objetos, cada objeto ele tem um espaço separado na memória e o que eu preenchi em um objeto não vai interferir no que está dentro do outro objeto. Para facilitar essa visualização, ó, eu posso ver que eu não tenho somente a cor, né? Eu tenho também o material e o tamanho. Então agora eu vou fazer o seguinte, antes de mostrar o método fechar executando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na torneira e lá embaixo, ó, eu tenho um método fechar. E aí eu estou mostrando somente a cor, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a cor, vírgula, dar um espaço aqui, ó, vou concatenar com o tamanho. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Enter aqui algumas vezes, para caber tudo aí na tela, tá? Mas pode ficar tudo na mesma linha, não tem nenhum problema. E eu vou mostrar também o material. E aí, pessoal, lembrando que é o seguinte, ó, eu estou usando somente um System Out Print. E aí, nesse System Out Print, a gente diz que isso daqui é uma concatenação, que é juntar uma string com uma variável. Tá? Então, ele vai mostrar esse texto e o que tem nessa variável, mais esse texto e o que tem nessa variável.
mais esse texto e assim por diante, até o fechado, tá? Agora eu volto aqui no teste, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar na ordem inversa. Eu vou fechar primeiro o T2, ponto, fechar, e T1, ponto, fechar. Beleza? Olha o Wendel aí, meu colega. Valeu, meu amigão. Um abraço aí para você. Vou rodar agora o meu programa. Eu posso rodar com o Shift F6 ou com o botão verde lá em cima. Então, a gente pode observar aqui o resultado final do meu programa executando, né? Temos aqui a abertura da torneira cinza, aqui a abertura da torneira branca. Aqui embaixo eu tenho o fechamento da torneira branca e, por último, o fechamento da torneira cinza. Beleza? Então, pode ver que eu estou executando aqui na sequência, tá? A gente tem que lembrar que é o seguinte, ó, a classe ela é um modelo para gerar objetos que ela não é executada linha por linha na hora que você está rodando o programa. Porém, na classe principal, tudo que é executado aqui, ele é executado na sequência que você escreveu, da linha 8 até chegar aqui na linha 21. Beleza? E aí, é o seguinte, pode ver que eu declarei os objetos, um seguido do outro, e na hora de mostrar a informação, eu mostro de cada um desses objetos. Então, a gente observa no resultado final que o resultado é que eu tenho duas áreas da memória, onde cada área da memória eu tenho um objeto, e dentro desse objeto eu tenho as suas respectivas informações armazenadas dentro dele. Beleza? Então, antes da gente partir para um próximo nível aqui de explicação, eu queria saber de vocês, né, que estão aí assistindo, se ficou claro a ideia que eu quis apresentar aqui para vocês, né? Se agora todo mundo conseguiu entender os tipos de variáveis, tipos de métodos, classes, objetos, se vocês conseguem agora já diferenciar cada coisa aí dentro do sistema. Deixa eu ver os comentários aqui se tem alguma coisa. Boa, Fernanda, é isso aí. Valeu, Pedro Henrique. Aí, pessoal, lembrando que assim, essa aula tem o intuito de tirar as dúvidas de vocês da parte inicial, né? E ainda não está valendo presença em sala, né? Como a gente conversou no início, né? Para quem chegou aí depois. É mais para ajudar vocês, né? Quem tem dificuldade para aprender a linguagem. E para a gente começar a retomar o ritmo de estudo, né? A gente ficou muito tempo aí sem aula e com esse negócio dessa pandemia a gente tá ilhado em casa, né? Mas, enfim, voltando ao nosso exemplo prático aqui, essa parte ela é bem simples mesmo, tá? Ela é para ser bem simples. A gente tem os conceitos, né, envolvidos de classe, método, atributo, classe, objeto e a organização deles aí dentro do projeto, né? Então, assim, deixa eu tentar dar um zoom aqui na minha tela. Acho que agora a gente consegue visualizar aqui. Deixa eu só atualizar aqui para mim. Eu consigo visualizar aqui no meu projeto que
eu tenho a classe torneira, que ela faz parte do pacote modelo. E esse pacote modelo, ele só tem a classe torneira, por isso que ela só apareceu uma classe só aí no nosso sistema. E dentro da classe teste, eu tenho também somente uma classe, que é a classe teste, né? E aí o que acontece? A gente vai sendo evoluído o nosso sistema à medida que a gente vai criando as classes, né? E funciona da seguinte forma. Essa classe aqui, ó, esse pacote de código-fonte é a pasta do meu projeto onde estão todos os códigos-fontes gerados do meu sistema, né, que é o código onde a gente consegue fazer as alterações. E depois que a gente executa a primeira vez o projeto, ele adiciona esse pacote de teste aqui, ó. E esse pacote de teste ele serve para testes automatizados. E essa parte aqui a gente não estuda na escola porque assim ele é um material totalmente à parte, né? E é uma coisa bem mais, vamos botar assim, um pouco mais complicadinha de estudar, mas aí a gente pode fazer o seguinte, eu posso finalizar o conteúdo do semestre com vocês, e aí depois gravar algumas videoaulas e disponibilizar aqui no canal depois para vocês, mostrando uma forma simplificada de como executar esses testes aqui, tá? Que basicamente, a gente chama isso aqui de teste automatizado, né? Mas assim, toda vez que a gente for trabalhar testes em sala de aula, eu sempre falo para vocês fazerem uma classe de teste, do jeito que eu fiz aqui, ó, tá? E não uma classe dentro do pacote teste, tá? Vocês têm que pensar, vocês têm que lembrar muito desse detalhe, porque eu já vi gente confundindo isso durante as aulas e acabou que eu não expliquei e passou batido aí, tá? Mas, assim, pacote de teste, ó, você pode ver que ele está vazio, ele não tem nada. Porque o teste mesmo, eu estou executando dentro aqui, ó, da minha classe principal. Beleza? Outra coisa, a minha classe principal, eu posso dar o nome que eu quiser para ela, né? Desde que esse nome da classe, né, seja o mesmo nome aqui do arquivo. Então, o meu arquivo se chama teste.java. A minha classe precisa se chamar teste para que esse código meu funcione corretamente. Tá? Se por algum motivo eu mudar o nome da classe, vou botar teste minúsculo, aí a gente observa que o seguinte, ó, ele diz que a classe teste pública não pode ser declarada desse jeito. Por quê? Porque o meu arquivo ele tem a declaração teste com T maiúsculo, está aqui em cima. Ó. Então, tem que ficar ligado justamente nisso, que foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês. Ó. A linguagem Java, ela é case sensitive, tá bom? Então, volto aqui com o T maiúsculo, né, para ele funcionar. Vou exemplificar aqui para vocês, ó, por exemplo, se eu mudar o nome da classe para T minúsculo, ó, ele não localiza a minha classe. Justamente por causa do que eu falei. Ó. Case sensitive significa que a linguagem é sensível ao tamanho da letra, né? A capitalização dessa letra, se ela é maiúscula ou minúscula. Tá? Então, são coisas que eu estou passando para vocês que são comuns de acontecer durante a execução do programa de vocês. Olha aí, o Robster está até falando que já fez isso algumas vezes, né? É justamente isso. Mas faz parte, vocês estão na parte de aprendizado, né? Com o tempo vocês vão pegando o macete e já vai entrar no automático, né? O que ajudaria vocês nessa fase de aprendizado é tentar evitar ao máximo usar as facilidades do NetBeans e, pelo menos no início, até vocês aprenderem os códigos e a ideia por trás da linguagem é vocês irem codificando tudo na mão mesmo, fazendo do zero. Igual eu fiz a classe torneira ali com vocês. Beleza?
Então, assim, isso vai servir para tudo, tá, pessoal? A questão do case sensitivo. Eu vou mostrar aqui agora. Vou trocar o nome do objeto para T1 com T maiúsculo. Ó. Eu declarei ele com T maiúsculo. O próprio NetBeans já acusa erro logo em seguida. Ó. Porque aqui eu estou com T minúsculo e aqui com T maiúsculo. Tá? Então é bem comum isso acontecer. Bom, vou diminuir o zoom aqui agora. E aí, eu vou criar agora uma nova classe Java. E essa classe, ela vai se chamar torneira pia. Eu vou finalizar. Vou apagar os comentários. E, basicamente, pessoal, o que acontece? A torneira pia, ela é um tipo de torneira. Só que ela deve ser utilizada nas pias de uma casa. Então, o que acontece? Eu vou utilizar essa torneira, só que para isso eu vou fazer um reaproveitamento das características que aquela torneira padrão que a gente acabou de desenvolver, ela tem, e vou adicionar outras informações. Deixa eu só ver os comentários aqui. O Rubisté perguntando se isso seria sintaxe da linguagem. Exatamente, Rubisté. A sintaxe da linguagem Java, ela tem esse pré-requisito, né? Tudo que você declarar tem que ser exatamente executado do mesmo jeito que você declarou. Então, você tem que ficar sempre observando essas características. Você declarou uma variável toda em minúsculo, sempre que precisar daquela variável, tem que buscar ela pelo nome todo em minúsculo. E justamente por isso que o próprio NetBeans, quando você começa a digitar, ele já vai ajudando, completando as palavras aí. Beleza? Então, pessoal, eu vou exemplificar agora a questão da herança, né? No meu slide aqui, eu não mostrei, né? Ele encerra aqui nessa parte dos métodos e eu não coloquei a parte da herança. Mas eu acho importante mostrar para vocês como que funciona a herança aqui no código. E aí depois eu vou desenhar um modelo para vocês visualizarem aí. Tá? Então, a torneira da pia, ela é um tipo de torneira. Se ela é um tipo de torneira, eu posso fazer a herança com a classe torneira que a gente criou anteriormente. Então, eu vou colocar aqui, ó, extends torneira. E a partir desse momento, todas as características e métodos que tem lá na classe torneira, elas foram incorporadas na minha classe torneira pia. Então, se eu voltar aqui na classe de teste, eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Ao invés de T2 ser do tipo torneira, eu vou dizer o seguinte, o T2, ele é uma torneira pia. E aí eu vou ter que colocar aqui também, ó, torneira pia. Só que ele apresentou um problema, né? Esse problema é o mesmo que aconteceu anteriormente com a classe torneira. É porque essa classe não foi importada ainda, né? Ela está lá no outro pacote. Então eu tenho que voltar aqui em cima e importar a classe torneira pia. Então eu venho aqui, ó, import modelo ponto, e aí, olha só, ele já mostra para mim duas classes, né? Tanto a torneira quanto torneira pia. Então, eu vou vir aqui no torneira pia, né? Porque o torneira já está importado. E eu vou dar um ponto e vírgula. Então, pronto, ó, já corrigi o problema. E, inclusive, já posso executar o meu programa. Eu vou clicar aqui no play, ó. Olha lá. Teve exatamente a mesma característica da torneira que a gente já tinha feito. Então, não mudou nada, né?
Aí, pessoal, é que está o diferencial. Quando eu faço a herança, eu posso incluir características próprias desse outro tipo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma outra variável chamada balcão. Vou botar aqui ponto e vírgula. E a variável balcão, ela vai ser do tipo boolean. Por quê? Porque essa variável balcão, eu vou armazenar a informação se essa torneira de pia é de balcão ou se ela é de parede. Ou seja, booleano, ela é um tipo de variável que pode ser verdadeiro ou falso. Significa que, se a minha torneira for balcão igual a true, ela é uma torneira de balcão. Se o balcão for igual a falso, significa que é uma torneira de parede. Beleza? Então agora eu vou criar o método getSet. Public boolean get balcão return balcão e public void set balcão boolean balcão. Abre chaves, fecha, this.balcão igual a balcão. Certo? Então, eu incluí um outro atributo na minha classe torneira pia. Aí, o que eu faço agora? Volto aqui no meu teste, executo ele só para confirmar que está tudo certo ainda. Ó. Não tenho nenhum problema no meu sistema. Aí agora, olha só que interessante. Ó. Se eu vier aqui ó, e colocar assim, ó, T1 ponto, eu vou colocar o S só para eu visualizar todos os métodos set que o T1 tem. Então, olha lá. O T1 eu posso preencher ó, set cor, set tamanho e set material. Agora, eu vou vir aqui no T2. Ó. T2.S. Olha só que legal. No caso do T2, eu tenho o balcão, a cor, material e o tamanho. Então, pessoal, quando eu faço uma herança, eu aproveito tudo que tem na classe mãe e ainda posso incluir outras informações. Então, a torneira da pia, ela tem uma informação a mais do que tenho na outra torneira lá, que é a torneira T1. E o que a gente pode observar também? No NetBeans, quando você está digitando ali os métodos set de uma classe, se ela fizer o extend, né, se ela fizer uma herança, o método que é da própria classe, ele fica negrito. Então aqui, ó, set balcão, ele é da própria classe torneira pia. Agora, os métodos set cor, set material e set tamanho, esses três aqui, ele herdou lá da classe pia. Perdão, lá da classe torneira. Beleza? Então agora eu posso dizer que essa torneira, ó, set balcão igual a true. Entenderam? Se eu tentar fazer isso com o T1, ó, set balcão false, por exemplo, ele mostra um erro. Ó. Ele está dizendo o seguinte, na classe T1, né, no objeto T1, não existe o método setBalcão. Por quê? SetBalcão não faz parte da classe torneira. SetBalcão, ele é uma classe, um objeto, ele é um método. Desculpa aí que hoje eu dei uma travada na língua aqui agora. Deixa eu tomar uma água aqui. O setBalcão, ele é um método lá da minha classe torneira pia. Tá? Então é como se fosse o seguinte, ó. A classe torneira pia, ela complementa as informações da torneira com outras informações. E aí, o número de coisas que você pode fazer na torneira pia é ilimitado. Você pode adicionar
mais N informações que você quiser. Você pode botar lá, torneira tem filtro, não tem filtro, tem saída para máquina de lavar, não tem saída para máquina de lavar, enfim, largura, altura, peso, qualquer coisa que você quiser você pode incluir. E aí você tem no final esse resultado que a gente criou aqui. Só que tem um pequeno detalhe, ó. Se eu rodo o meu sistema, olha só o que acontece, ó. Ele mostra tudo, né? Tanto de T1 quanto de T2, que são aqui, ó. Esse é o T1, esse é o T2, T2 e T1, né? Ele mostra as informações, só que aqui ele não mostrou a informação balcão, tá certo? Por que ele não mostrou, pessoal? Porque, mais uma vez, né, o método abrir e fechar, eu não criei eles aqui na pia. Eu criei lá na torneira. Ó, eles estão aqui. E por esse motivo, o fechar, ele só pode mostrar as informações que são da torneira. Tá? Ele não pode e não vai conseguir nunca acessar as variáveis das classes filhas. Tá? Porque nesse caso, a classe torneira-pia, ela como herda de torneira, ela é uma classe filha da classe torneira. Então, na herança, funciona da seguinte forma. A classe que herda da outra, ela é uma classe filha, e a classe que é herdada é a classe mãe. Ou seja, essa daqui é a filha, e essa daqui é a classe mãe. E aí, eu vou mostrar para vocês que quando a gente tem a herança, a gente pode substituir o método lá da classe mãe por outro método na classe filha. E é uma das coisas também que eu mostrei, né, durante as aulas, que é o famoso polimorfismo. Tá? Então, o que eu vou fazer um polimorfismo? Olha só o que eu gosto de fazer para que esse polimorfismo ele seja executado corretamente, tá? Por quê? Porque a gente tem que sempre lembrar, a linguagem Java é uma linguagem que ela diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, se eu mudar uma letrinha para maiúscula, já fica totalmente diferente e ele já não faz o tal do polimorfismo, tá? Então, olha só. Eu simplesmente vou aqui em torneira, eu vou pegar o fechar, que é o que mostra tudo, né? Então, ó, Ctrl C, volto em torneira pia e faço o Ctrl V. Ao fazer o Ctrl V aqui, o NetBeans ele já diz o seguinte, ó. Adiciona para mim a anotação @override. E o que é isso, pessoal? É você vir aqui e colocar assim, ó, @override. Tá? Override, ele é um polimorfismo por sobrescrita. Ou seja, substitui o método da, vou botar aqui na linha de baixo, classe torneira. Classe mãe. Fazer assim, fica mais fácil. Tá certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Um polimorfismo por sobrescrita, que nada mais é do que substituir o método da classe torneira, que é a minha classe mãe. Então, o que eu faço agora? Eu quero substituir o fechar da classe mãe por esse fechar aqui. Ele vai ter uma característica diferente. Tá? E aí, eu posso observar aqui ó, que ele começa a dar erro em todas as variáveis. Ó. Porque essas variáveis, elas são variáveis que foram declaradas na classe mãe. Então, somente a classe mãe pode acessar essas variáveis. Mas, se eu precisar dessas variáveis em algum lugar no meu código, eu posso simplesmente usar o método get. Então, ao invés de pegar o cor, eu coloco getCor e o parêntese aqui. Porque ele deixou de ser uma variável, agora eu estou executando um método. Eu estou indo lá, lendo o que está na variável cor para ser mostrado quando eu pedir para fechar a torneira.
Aí eu faço o mesmo com as outras, ó. Get tamanho, get material. E aí, ó, vou até mostrar para vocês mais uma vez, ó. Se eu coloco uma letra minúscula, ó, get material, tudo minúsculo. Você vai falar, professor, tá dando erro. Observa bem as letras. Vê se está declarado desse jeito lá na outra classe. Tá? Nesse caso, eu sei que é letra maiúscula. Então, eu vou e coloco get material. E aí, por último, eu vou até separar aqui só para dar uma diferenciadazinha. Torneira de balcão. Aí eu posso botar o tio, né? Acentuação. Aí eu coloco assim, ó, mais balcão. É até bom lembrar, ó, o que está entre aspas é uma string, né? É um texto. Então eu posso colocar acentuação. Agora nas variáveis eu nunca coloco, tá? Muito importante isso. Então, ó, sem mexer em mais nada, eu só criei um método dentro dessa classe. Lá no método fechar lá do teste, eu não mexi. Ainda continua do mesmo jeito. Aí agora eu vou dar o play aqui, ó. Então, olha só que legal. Agora ele mostrou, ó. Torneira de balcão, true. Beleza? Então, para facilitar mais ainda, olha só o que eu vou colocar, ó. Eu vou colocar aqui em cima, ó, uns tracinhos antes e uns tracinhos depois e rodar de novo. Então, aqui o resultado, ó. Quando eu executo o fechar do objeto T1, ele mostra só isso daqui. Agora, o objeto T2, que é do tipo torneira-pia, aí ele já mostra todas as informações que vieram lá da pia e a informação que veio aqui da minha própria classe. Tá certo? Então, ó, com isso daqui, eu substituí o comportamento do método fechar, que ele foi desenvolvido na classe mãe. Agora, a filha comporta-se diferente da classe mãe quando eu executo o fechar. E se eu observar lá no teste, ó, o jeito de chamar é o mesmo. Tá? Então, é por isso que a gente utiliza o polimorfismo, que é você declarar um método que tenha o mesmo nome, só que o corpo do método, né, o que tem dentro desse método, é completamente diferente do que está na outra classe. E ali dentro eu posso mostrar o que eu quiser. Beleza? Aí eu queria abrir para vocês, né? Se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Essa parte da aula foi bem extensa, né? Porque eu tive que explicar tanto a herança quanto o polimorfismo, né? Mas basicamente a ideia principal é essa, né? É explicar o conceito da herança, que basicamente é você reaproveitar o código de uma classe para criar uma outra com mais informações, e também o polimorfismo, né? Que é você pegar um método que já existia na classe mãe e trocar para ele o jeito que ele vai exibir essas informações depois, ó. Tá? Então pode mandar aí no chat aí as perguntas. Se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que vocês talvez tiveram dúvida ou da primeira explicação, ou até durante o estudo de vocês aí durante essa quarentena. Agora eu vou abrir aí para vocês, porque eu acho que assim, que a aula ficou bem bacana, bem grande, né, com muitas informações aí. E aí eu vi que a gente manteve aí na faixa de 15 pessoas, né? Então ficou bem legal, deu para a gente trabalhar muito conteúdo e basicamente dar uma revisada geral aí, né? No conceito, né? Que a gente trabalhou em sala de aula. Deixa eu abrir aqui no meu chat. Exatamente, Pedro Henrique.
a gente fez uma sobrescrita, tá? Na verdade, não é uma sobrecarga. O override é sobrescrita, tá? Sobrecarga eu explicarei em uma outra oportunidade, tá? Mas basicamente, só para não deixar você sem uma resposta mais simplificada, né? A sobrecarga, você não precisa de herança para aplicar ela, tá? Porque a sobrecarga, você faz o método com a assinatura diferente dentro da sua classe. Então, dentro da mesma classe, você pode criar um método com o mesmo nome e a assinatura diferente. Beleza? Eu acho que pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui na minha tela e aí eu mostro como que é a sobrecarga e aí você vai tirar essa dúvida aí. Beleza? Pode pesquisar aí que o override ele significa sobrescrever, né? Substituir. Beleza? Deixa eu voltar aqui para minha tela e aí eu te dou um exemplo de sobrecarga para você. Eu vou criar aqui uma nova classe, tá? Essa classe, pessoal, eu vou chamar ela de calculadora. Deixa eu apagar os comentários aqui. Aí vamos lá. Eu vou criar um método public. Eu posso fazer void, tá? Não precisa ser retornando valor, não. Aí aqui eu vou colocar int n1, int n2. Return não. System out print, né? Soma, 2 pontos. E aqui eu vou colocar a soma. Aí a variável soma vai ser assim, ó. Int soma igual a n1 mais n2. Deixa eu ver aqui, o Humberto está falando. Copiar e colar ajuda quando criando código. Alguns momentos o copiar e colar ajuda mesmo, né? Que ele dá uma rapidez no desenvolvimento. Mas para quem está aprendendo, não é interessante você copiar e colar justamente para você começar a aprender os códigos e começar a decorar os códigos. É igual quando a gente está aprendendo a falar. Quando você está aprendendo a falar, quanto mais você fala, mais palavras você aprende, né? Imagina um bebê quando está começando a falar. Os pais começam com as palavrinhas simples e tal, e aí com o tempo eles vão introduzindo mais palavras no vocabulário, né? Então, a programação é a mesma coisa, não passa de uma linguagem que a gente vai aprendendo, é um novo idioma, basicamente. E quanto mais você pratica, mais você escreve, mais você pronuncia, você aprende mais a linguagem propriamente dita. Tá? Bom, então o que é o método somar? É um método que recebe o N1, recebe o N2, e aí eu declaro aqui dentro uma variável soma que recebe N1 mais N2. E depois ele mostra o resultado da soma. Beleza? Aí agora, vamos fazer uma sobrecarga do método somar. Então, olha só, public void somar, e eu coloco int n1, int n2. Eu vou abrir chaves e fechar, só para a gente ver um primeiro problema. Olha só, o método somar, ele já foi declarado dentro da minha classe. Ó. É isso que o NetBeans está reclamando. Vou passar o mouse de novo. Esse método, ele está dizendo ali, ó, o método somar, que tem 2 parâmetros do tipo inteiro, ó, int, int, já está definindo na classe calculadora. Então, significa que eu tenho declarado 2 vezes o mesmo método. Então, para fazer com que eu tenha o mesmo método, né, com o mesmo nome, só que na mesma classe, eu preciso aplicar o polimorfismo por sobrecarga, tá? Que é, o método tem o mesmo nome,
só que ele vai ter uma assinatura diferente. E o que é a diferença na assinatura? Eu posso botar, por exemplo, um terceiro número aqui, ó, N3. E aí eu faço o cálculo dentro dele, ó. Int soma igual N1 mais N2 mais N3. E aí eu depois mostro o resultado, ó. Soma mais e soma. Tá? Então agora ele parou de dar o erro que estava dando antes. E na nossa calculadora, agora a gente tem o polimorfismo por sobrecarga. Vou até botar aqui, ó, sobrecarga. E aí, lá na torneira pia, sobrescrita. Beleza? Aí, voltando à nossa classe de teste, vou criar aqui agora o objeto calculadora. Calculadora C igual a new calculadora. Do mesmo modo, eu preciso importar ela, porque ela está lá no pacote modelo, né, como a gente viu antes. Então, eu venho aqui, ó, import modelo, ponto, aí ele já brota aí para mim, calculadora. Aí eu volto aqui em cima. Calculadora, né? Senão não funciona. Aí, pessoal, olha só. Eu aperto aqui, ó, C ponto. Aí, o nome do método que eu criei foi o somar. Tá até aqui, ó. Se eu apertar o S, aí olha só que interessante. Dentro da minha variável C, que é o objeto da classe calculadora, eu tenho dois métodos somar. Esse método somar, ele tem com 2 parâmetros e tem com 3 parâmetros. Então isso, pessoal, é que é o polimorfismo por sobrecarga. Significa que dentro de uma mesma classe, eu tenho dois métodos que têm o mesmo nome, só que a assinatura deles é diferente. Um recebe 2 números e o outro recebe 3 números. Então eu posso chamar aqui, ó, 3 e 5. E na linha de baixo eu vou colocar aqui, ó, 3, 5 e 10, por exemplo. E quando eu rodar o meu programa... para não mostrar o resultado desse abrir e fechar aqui, ó, eu vou comentar essas linhas, tá? Opa. Deixa eu comentar as 3 linhas para rodar para vocês aí. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui... Opa, deixa eu voltar. Então eu tenho, ó, 5 mais 3, a soma deu 8. 5 mais 3 mais 10, a soma deu 18. Beleza? Então, essa é a diferença principal, né, dos tipos de polimorfismo que existem. Tá? Polimorfismo por sobrescrita é o polimorfismo onde a gente só pode aplicar ele quando tiver uma herança, porque ele vai pegar o método que existe na classe mãe e substituir ele por alguma coisa na classe filha. Por isso que é uma sobrescrita, você está sobrescrevendo, né? Sobrescrever é quando você substitui alguma coisa. Agora, sobrecarga não. Sobrecarga, você tem uma única classe, você tem o mesmo método declarado de maneiras diferentes. É quando a gente diz que ele tem uma assinatura diferente. Tá? Então, ele tem aqui, ó, quantidade de parâmetros e tipos diferentes. Inclusive, olha só que interessante, eu poderia botar o mesmo número de parâmetros se eu colocasse um deles como double. Ó, eu posso até apagar aqui, ó.
Só que quando eu coloquei ele do tipo double, ele deu erro aqui na soma, né? Porque um valor do tipo inteiro, ele não pode receber a soma de um valor double, né? Então, porque o inteiro ele é menor do que o double. Então eu tenho que colocar aqui, ó, double soma, e aí fazer o resultado da soma. Então, imagine que isso aqui fossem métodos diferentes, ó. Mesmo tendo a mesma quantidade de parâmetros, os métodos eles são diferentes por causa do tipo. O tipo de parâmetro. Aqui eu tenho um inteiro e um inteiro. Aqui eu tenho um inteiro e um decimal. Tá? E aí eu voltando aqui no teste, ó, eu posso vir e colocar assim, ó. 3 mais 8 e 3 mais 5. Ó, resultado deu 8 e 11. Então é como se fosse basicamente a mesma coisa, né? Agora, como que eu faço para executar o outro método que recebe um double? Um deles é inteiro ou até double? É só colocar assim, ó, 8.0, que é o outro que tem o double no segundo parâmetro. Quando eu rodar, olha lá o resultado. Ó. Já foi uma soma do tipo double, né? Do tipo decimal. Tá? Mas não é muito comum não, tá, pessoal? Não é comum você ter a mesma quantidade de parâmetros para representar uma sobrecarga. Geralmente, a sobrecarga ela acontece com uma quantidade diferente mesmo, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente aqui. Tá? Então, vamos voltar ao que era antes, que é o caso mais emblemático, mais comum que a gente pode observar por aí. Beleza? Ficou claro aí, né, Pedrão? Vi que você disse que entendeu aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Bom, show de bola. Eu acho que assim, a aula de hoje foi bem completa, né? A gente trabalhou muitos conceitos, praticamente todos os que a gente viu no início do semestre, né? E aí o que acontece? Lá na plataforma do EAD da escola, eu coloquei uma apostila de orientação a objetos da faculdade Unicamp. Muito boa a apostila, ela é muito bem falada, né? O pessoal fala muito bem dela. E eu queria que vocês dessem uma lida básica nela. E além disso, antes de ler, né? Porque assim, a apostila, assim, como ela é PDF, é até melhor que você pode dar um Ctrl F lá, pesquisar lá dentro os conceitos e tal. E ver isso depois, né? Mas o que vocês podem fazer? Pegar lá no ETB Online, tem os exercícios lá da primeira unidade, né? Eu separei lá por unidade, e aí o que vocês vão fazer? Pega esse exercício e tenta executar eles durante a próxima semana. E aí o que eu faço? Eu estou praticamente todos os dias acessando a plataforma do ETB Online, tá? Para ver quem está acessando, né? Para ver se tem alguma dúvida. Já respondi a dúvida de algumas pessoas lá, né? Tem um fórum de dúvidas que eu deixei lá disponível para vocês. E assim que vocês estiverem fazendo, se surgir alguma dúvida, basta colocar lá no fórum, que eu estou entrando pelo menos 3 vezes ao dia lá na plataforma. E aí eu vou tentar ajudar vocês, né? E aí a gente pode marcar para semana que vem, acho que não sei se fica bom para todos na sexta-feira. A gente pode conversar durante a semana, eu mando a mensagem lá para todo mundo na plataforma e a gente marcar uma outra aula dessa para tentar fazer o seguinte, ou tirar a dúvida dos exercícios, né? Talvez pegar um exercício e montar junto com vocês aqui, ou até mesmo tentar avançar com o conteúdo, né? Digamos assim. Que aí é a próxima parte que a gente ia entrar na sala de aula quando começou essa questão da pandemia, né? Beleza? Eu acho que ficou bom para a primeira live, digamos assim, né? Tem 1h40 já de aula. Acho que foi bem proveitosa a aula, né? Já vai dar 10 horas da noite. Acho que o pessoal
trabalhou aí durante o dia e tal, tá um pouco cansado. E basicamente é isso. Vocês têm lá o acesso ao meu canal, tem as videoaulas, eu estou postando lá sobre a parte de banco de dados, a parte de interface de telas, essas coisas assim, mas assim que eu concluir aquele projetinho que eu estou fazendo lá, eu quero ver se eu continuo o projeto de videoaulas dessa parte inicial, introdutória, né? E complementar com os outros conteúdos desse curso, né, do LTP2. Que quando eu gravei as videoaulas, eu até expliquei isso em sala, era basicamente sobre a parte de banco de dados, que foi o que o pessoal teve mais dificuldade, né? Aí no nosso caso a gente teve vários problemas, né? Teve o problema que muita gente estava com dificuldade na linguagem, aí teve a questão da pandemia, a gente ficou muito tempo sem aula. Então, assim, acho que ficou bom para a primeira aula, né? Para a primeira aula, assim, face a face, digamos assim, né? E aí a gente pode fazer assim na próxima vez, né? Eu vou ver o seguinte, na próxima aula talvez a gente faça com o Google Meet, né? Porque aí eu vi que tem como gravar no Google Meet também, e aí vocês podem fazer perguntas pelo microfone também, né? Vamos ver qual é a melhor forma de fazer a próxima aula, beleza? E aí, ver aí com vocês se vocês estão... se vocês vão conseguir evoluir, né, nesses exercícios. E aí pode mandar até fim de semana. Fim de semana também eu até prometo dar uma olhada umas 3 vezes lá na plataforma para ver se tem alguma dúvida. Tá? Eu acho que lá fica bom porque vocês mandando a dúvida lá no fórum, fica fácil para eu responder e a dúvida de vocês vai ajudar até outras pessoas que tiverem essa dúvida. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Olha aí, o Genivaldo que está seguindo o projeto da locadora. Então, Genivaldo, dá uma olhada lá, ver se tem alguma dúvida daquele projeto também. Aí, no caso desse projeto, como não está no nosso script do dia a dia, eu acho legal vocês pegarem, tentarem fazer, né, sozinhos. Se não conseguir, pode mandar uma mensagem lá no privado da plataforma, tá? E sobre os exercícios da nossa sala de aula, digamos assim, aí pode mandar lá no fórum que está lá no ETB Online. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, o pessoal está tranquilo. Bom, então é isso, pessoal. Então, um abraço para vocês. Bom fim de semana. Aguardo vocês, então, na próxima aula, beleza? E aí faz assim, se vocês sabem de alguém que não estava sabendo, às vezes, que eu ia fazer essa aula, tenta mandar no WhatsApp do pessoal, avisa que eu vou tentar fazer essas lives na semana que vem. Se for o caso, a gente pode fazer até mais de uma vez, né? Aí avisa pra galera ficar ligada e acessando o ETB Online, que sempre quando eu for fazer a transmissão, eu aviso lá para vocês no ETB Online, que aí fica a mensagem lá gravada, né? Para quem não conseguir entrar na mesma hora, saber lá que dia que eu vou fazer. E aí eu prometo que da próxima vez eu coloco o horário da live, né? Que dessa vez eu vi que eu não avisei. Eu botei só o dia, mas não botei o horário. Mas eu acho que esse horário ficou bom, né? Um horário de 8 horas, de 7h30 a 8 horas, acho que fica bom para todo mundo, né? Aí vocês podem até deixar aí uma sugestão de horário, se vocês não gostaram desse horário, né? Deixa aí nos comentários, vai ficar gravado aqui, um horário bom. E é isso, tenta divulgar aí pro pessoal, manda no grupo do WhatsApp, fala que eu vou deixar o link, né, dessa aula lá no ETB Online, beleza? E eu acho que é isso. Olha só. Genival. Olha, legal. O Genival conseguiu fazer bastante coisa já do projetinho. Fernando disse que está fazendo TCC. Pô, legal, Fernando. Show, Humberto. É isso mesmo. Obrigado aí por avisar, tá?
Aí é isso, eu conto com vocês que estavam aí presentes para divulgar pro restante da galera, beleza? Então, vou me despedindo aqui, bom fim de semana a todos. Espero que tenham gostado mesmo da aula aí. E forte abraço, até a próxima, viu? Valeu!